Rapaziada, vocês já pararam pra pensar por que o Flamengo, de fato, é o time mais valioso, o clube mais valioso do país? Uma máquina de fazer dinheiro? Já pararam pra pensar nisso? O pessoal aqui da CNN Esportes comenta sobre isso, a situação financeira do Flamengo e por que o Flamengo é o clube mais valioso do país. Se liga aí. Futebol brasileiro, maior torcida, a marca mais valiosa. Você destacou no início do programa que o Flamengo ele vale muito mesmo sem ter um ativo patrimonial muito forte. Me parece que o que você diz é o seguinte: o Flamengo é um cometa dos mais poderosos, né? Um foguete pronto para decolar. Porque mesmo sem ter no seu valuation Eu discordo dessa fala aí, galera. O Flamengo é um cometa, um foguete pronto pra decolar. Já decolou, filho. Já decolou anos atrás aí, quando ajeitou suas finanças. Agora tá em órbita e é só manter. patrimonial muito grande, não tem um estádio como tem outras grandes marcas do futebol brasileiro, o Flamengo vale mais do que todo mundo. Então, o Flamengo me parece um time muito maduro para ser algo fora da curva no futebol brasileiro. Pois é, tem uma coisa muito interessante, que o Flamengo não tem seu estádio, mas tem um elenco muito valioso, tem uma marca muito valiosa, aí alguém faz a conta, bom, vai fazer um estádio, vai crescer muito. Ele vai crescer não só porque ele fez um estádio, porque hoje qual é o problema do Maracanã? O Maracanã é um baita do estádio, só que o custo operacional do Maracanã é muito pesado pro Flamengo. Então, se você comparar quanto o São Paulo fica líquido de uma bilheteria, quanto o Flamengo fica líquido numa bilheteria, ele perde muito proporcionalmente. O próprio Palmeiras a mesma coisa. Então, o que tá acontecendo? O Grêmio perde tudo, né? Tudo, por exemplo. Então, qual que é o grande desafio do Flamengo? Não é só crescer o valuation direto por ter investido no estádio, mas também o lucro que o jogo vai dar e que vai aumentar o valuation. Aumentou o lucro, aumentou o valuation também. Então, o que é interessante? É um processo irreversível. O Flamengo vai ter que ter seu próprio estádio. Porque o Maracanã, por mais que ele seja o concessionário, por mais que ele possa operar, ele tem um custo de abrir, né? Abrir as portas do Maracanã já inviabiliza jogos pequenos, jogos que não tenha tanta lucratividade. Quando ele controlar os camarotes, o naming rights, os bares, os restaurantes, as lojas, vai aumentar a lucratividade. Então, a tendência é o Flamengo crescer muito ainda com esse novo estádio. Você está dizendo, porque Pô, é realmente isso, cara. Se a gente parar pra pensar, muitos clubes no mundo inteiro não têm os seus próprios estádios. No Brasil, alguns não têm, dos grandes não têm, mas o pessoal pega só no pé do Flamengo, né, pra falar sobre estádio. Mas lá fora, cara, muitos clubes não têm seu próprio estádio. Por exemplo, o Milan e Inter de Milão divide um San Siro, né? Eles estão construindo agora os estádios deles, eles vão parar de jogar lá no San Siro, mas muitos outros clubes não têm seu próprio estádio. O estádio é da prefeitura, é da cidade. Por exemplo, campeonato francês, se eu não me engano, apenas um time da primeira divisão, ele tem seu próprio estádio, o resto é da prefeitura. Então, assim, não precisa ter seu próprio estádio para o clube ser grande, igual o Flamengo é. Porém, é importante ter, igual ele falou, né, cara? Porque a questão da bilheteria, dos camarotes, das lojas, pô, o Flamengo perde muito, galera. Perde muito dinheiro durante os jogos no Maracanã. E como ele falou, se for jogo pequeno, financeiramente nem vale a pena. Agora, se você tem seu próprio estádio e tudo ali é seu, o seu lucro aumenta muito mais e o clube passa a valer muito mais também. o debate profundo na campanha do Flamengo é que a construção do estádio, sim, é um grande negócio para o Flamengo. Eu sempre defendi que o Flamengo tinha que ser dono do Maracanã. Eu digo o seguinte, o Flamengo deveria poder incorporar nos seus ativos o Maracanã, porque assim, por mais que seja do Rio de Janeiro e outros clubes também mandem seus jogos lá, o Fluminense, por exemplo, vale olhar as receitas de cada um com o estádio. Quer dizer, dependendo do Fluminense, não pagaria essa conta. Então o Flamengo deveria ser o dono do Maracanã. Nessa hipótese que não vai acontecer por questões políticas, questões até da sociedade que nós vivemos. Eu entendo que é um investimento público pesado que foi feito. O Flamengo tem que partir para um novo estádio, porque veja o caso do Palmeiras. Olha onde o Palmeiras foi parar por causa de uma arena. Então faz sentido para o Flamengo olhar para o Palmeiras e falar, olha como o Palmeiras está perto de mim, sem ter tanta torcida, sem ter um valor de marca tão elevado comparativamente ao Flamengo. Então, me parece que a tendência vai ser ele ter que ter um estádio. Você pega o caso de Barcelona e Real Madrid. Pegaram o dinheiro que eles venderam, 20%, fizeram uma nova arena. Quer dizer, eles não botaram dinheiro em jogador. Por quê? Eles sabiam que é ali que está o salto para crescer ainda mais em receitas. Então você está dizendo não só para o Flamengo, você está dizendo para quem não tem estádio no futebol brasileiro o seguinte:
pensa em ter um bom estádio, adequado ao seu tamanho, à sua torcida, à sua realidade, mas ter um estádio é um caminho para um time de sucesso, para um time vitorioso. Pega o caso do Atlético Mineiro, que jogava no Mineirão, mesma história do Flamengo no Maracanã, altos custos de operação, não controlava todas as receitas, recebia do shopping, né, um valor muito baixo, converteu a história do shopping numa arena e olha onde o Atlético Mineiro foi parar. Quer dizer, não só em títulos, em receita, mas a sua casa, a sua operação, as suas estratégias, né? Eu acho que tem muito a ver também com essa história de você jogar num estádio alugado, como era o caso do Pacaembu ou o próprio Maracanã. Não é a sua casa, não é o seu museu, né? O Camp Nou, por exemplo, que é um estádio numa cidade turística, né? Não dá nem para comparar com São Paulo, ou Minas, ou Rio, mas o Camp Nou fatura com ingressos de museu 25 milhões de euros. Só de entrada de turistas visitando loja, museu, quer dizer, então essa é a diferença, não é só a questão da operação do jogo que é super importante, mas todo esse complexo de entretenimento e turismo que você pode criar em torno da sua marca, que só sendo dono você vai poder controlar todas essas receitas. Então é fundamental, você pega o caso do Santos, o Vasco, o próprio Curitiba, que estão jogando em estádios. Rapaziada, eu concordo com o camarada aí, realmente o Flamengo precisa ter seu próprio estádio, tanto para faturar mais, ter mais controle sobre as finanças dos jogos, e também essa questão que ele falou aí, cara, o museu, por exemplo, o Barcelona, o que tem feito no Camp Nou, e agora eles estão fazendo, né, reforma gigantesca lá no Camp Nou já tem um tempo, para aumentar ainda mais esses lucros, né, de museu, de turista. Já se falou ali do Flamengo fazer até shopping, né, do Flamengo, hotel. Mas assim, isso demora tempo, ainda mais que você fazer um estádio pro porte que o Flamengo precisa, isso demora muito tempo. A gente vai demorar uns aninhos aí, embora o Flamengo comprou o terreno, vai demorar uns anos aí pra ver o estádio, porque não é fácil assim de levantar também do jeito que o Flamengo precisa. Não é qualquer estádio que a gente pode fazer para 40 mil pessoas, não é. Tem que ser maior, do tamanho do Maracanã ou maior, né, em capacidade, então demora. Mas é importante porque eleva o valor do clube, o que o clube pode alcançar de lucros, de museu, de um monte de coisa que dá pra fazer, de lojas, enfim, e é seu, né, galera? É seu. Quiser faturar ainda mais na época que não tá tendo jogo, final aí do ano, época de férias, dá pra fazer shows também, igual o Palmeiras faz lá, e você ganha mais ainda, fatura mais. Você vê, igual o camarada aí falou, né? O Palmeiras disputa com a gente todo ano os títulos, ganha um monte de coisa também, mesmo tendo menos torcida, um clube que vale menos, um poder financeiro menor por causa da arena, né, cara? Eles fazem muito dinheiro lá com o estádio deles. Então é realmente importante o Flamengo olhar para o estádio de outra forma. Pô, e lá no Charla Podcast a galera tava falando sobre jogadores superestimados do Brasil. Vê se você concorda com isso que falaram do Gabigol. Isso. Fala alguns jogadores pra você superestimados. Porra, velho, tem alguns, mano. Mas eu acho o Gabigol, acho superestimado. Superestimado o Gabigol? Eu acho. Ele é muito decisivo, finaliza pra caralho, mas eu nunca achei nem no Santos, nem no Flamengo um jogador extra classe. Ele foi turbinado pelos feitos. Foi. E feitos com mérito absurdo, assim. Mas eu acho o Pedro mais sentido. jogador. Falando dele como jogador... Como jogador, só. Eu acho que faz sentido. Ele não é tão rápido, ele alcançou, né, um tamanho pelos feitos que não acompanha com a técnica. Né? Exatamente. Eu acho o Pedro mais jogador, tem mais recurso do que o Gabigol. Acho ele, nesse sentido, um pouco superestimado. O personagem do Gabigol é maior. A mínima, exato. E é um cara que fede a gol grande, né? Muito decisivo. Agora ele vai ter que se provar no Cruzeiro. Né? Não tá muito... Enfim, eu acho que ele já tá numa caída pra baixo. É muito jovem, mas já embicou pra baixo ali. Um jogador que eu acho muito superestimado é o Bruno Guimarães, da seleção. Pô, mano, vocês concordam com isso aí, cara? Que o Gabigol é superestimado? Ele é menor do que a gente realmente acha? Porque assim, cara, no Santos, poxa, ele mesmo sendo uma promessa... Ele jogava bem, galera. Ele chegou a ser artilheiro de Brasileirão jogando no Santos, de Copa do Brasil, novo, velho. No Flamengo aí, pô, até 2022, pô, ele era muito bom. Tudo bem que ele não é rápido, não é forte, não ganha de ninguém na dividida, de cabeça, a direita dele serve pra nada. O drible dele não é muito bom. Mas, pô, cara, aquele facão que ele sempre fez, aquela esquerda dele, canhotinha dele, nos últimos 2 anos, 3 anos, ele tá dando uma rateada aí. Você vê que ele parece que ele nunca tá em forma, né? Mas, pô, dizer que ele foi superestimado,
Sei lá, velho, eu acho demais também. Pô, ele jogava muito, cara. Superestimado, eu acho que é forte dizer isso aí dele, né? Mas o Pedro é muito mais jogador, igual eles falaram aí, né? Vocês concordam com isso aí? Deixe seus comentários se você acha o Gabigol superestimado. O link do Charla Podcast e da CNN vão estar aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima. Valeu, valeu!